sexto ano, vamos à correção de redação. Lembram que a tia contou a história da Anne Frank, do diário de Anne Frank, e passou umas atividades do livro. Então agora é momento de concentração total. Pare o que você estiver fazendo, vamos pensar somente em redação e na Anne Frank. É hora de concentração mais do que nunca, porque nós vamos corrigir atividades. Nós vamos ter que prestar atenção direitinho no que a tia Jo está falando. Se a gente cometeu algum deslize na hora de responder, é hora de corrigir, apagar direitinho e responder com atenção, com dedicação e com compromisso que eu espero de vocês. Se mesmo assim alguma questão ainda ficar em dúvida, você achar que a sua resposta foi mais satisfatória do que a ideia que eu vou dar, você entre em contato comigo no PV, porque eu estou à disposição para qualquer explicação, tá bom? Então agora nós vamos corrigir das páginas 66 a 69 do livro de todos os textos, correção da atividade de redação. Para começar, toda a correção que a tia Ju vai fazer em sala, ela pede que na primeira página, lá em cima, se coloque o que, sexto ano? Corrigido. Corrigido e o dia da correção. Então, vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção. Atenção, peguem logo um lápis, uma borracha, né, para prestar atenção, para já ir fazendo as correções, porque a tia vai discutir cada questão com vocês. Então, vamos lá, a primeira questão. Li do livro, né, a página do diário, se você já tiver esquecido, lê de novo antes de assistir a aula, para que a gente possa fazer uma correção mais satisfatória. Então, tem assim, a gente viu lá que é uma página do diário da Anne Frank que sofreu muitas perseguições juntamente com a sua família. Foi um momento difícil lá na terra dela, época de guerra, época de perseguição. E o diário dela se transformou em um mito, em algo histórico. As páginas do diário dela serviram como um documento. Então vamos lá. Em um diário, as pessoas geralmente relatam fatos do seu cotidiano, seus problemas, dúvidas e anseios. Então tudo que a gente passa durante o dia, a gente registra no diário, como se o diário fosse um amigo da gente, com quem a gente pudesse conversar. Nessa página do seu diário, Anne Frank, ela também fez isso? Será sexto ano que a Anne Frank fez isso? Sim, ela narrou fatos relacionados à escola, ao seu aproveitamento escolar, a alegria da sua família por conta do seu aproveitamento escolar. Então, a Anne Frank, ela narrou fatos da sua vida, do seu dia, daquele dia que foi importante e também assuntos familiares, da alegria da família dela, né, por essas conquistas educacionais dela. Porque o diário de Anne Frank é diferente de outros? Será porque a tia Jo, ela já teve diário. Ela escrevia fatos do seu dia a dia, algumas tristezas que aconteciam, algumas alegrias, algumas novidades eu contava para o meu diário. Só que, com certeza, o meu diário teve algo de diferente do diário da Anne Frank. Será por quê? Porque, gente, assim como a tia Jo falou explicando as questões, o diário de Anne Frank ele se tornou um documento da perseguição sofrida pelos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele não ficou apenas guardado na casa da Anne como o meu ficou, né? Ele se tornou um documento, algo importante para a sociedade, algo importante para o mundo, que só assim o mundo pôde conhecer como foram difíceis aqueles dias de perseguição. Então tá aí a diferença do diário de Anne Frank para outros diários que a gente faz no nosso dia a dia. Letra C. No relato lido, em que momento se percebe que a vida normal de adolescente de Anne estava próxima de sofrer uma reviravolta? Acompanhe no livro direitinho. A partir do diálogo com o pai e do anúncio dele de que em algum momento a família precisaria se esconder. Então foi a partir daí, né, que a gente vê que percebe até uma mudança na vida. O pai chega e comunica à família de que eles iriam ter que se esconder. Então alguma coisa não estava certa, né? Como é que eu vou ter que me esconder se a gente está levando uma vida normal? Alguma coisa estava diferente na vida de Anne Frank e da sua família. Então continuaremos corrigindo. Releia o trecho em que o pai de Anne se refere aos alemães, que são os nazistas, porque a família estava levando seus bens para a casa de outras pessoas.
Prestem atenção, a resposta está lá no texto, ele pede até para você reler o trecho. Por que que eles estavam levando os bens para casa de outras pessoas? Porque os nazistas eles estavam tomando tudo, eles estavam se apropriando dos bens dos judeus. A perseguição era tão grande que eles achavam que eles podiam tomar as coisas das pessoas. Então, ao levar os seus pertences para a casa de outras pessoas, os pais de Anne certamente pensavam em reavê-los algum dia. Então, era para escapar da perseguição dos nazistas, que estavam, inclusive, tomando os bens, né, dos judeus. Levante hipótese. O pai de Anne supunha que a perseguição nazista aos judeus era algo passageiro ou permanente? Justifique sua resposta. A gente até já comentou, mas vamos lá. Ele supunha que seria uma perseguição passageira, porque senão ele teria ficado escondido junto com a família e ele não ficou. Ele achou que, protegido a família, depois que passasse tudo aquilo, ele reaveria a família de volta. Todos iriam ficar juntos novamente. Então, foi essa a ideia dessa questão. Terceira questão. O diário é um gênero textual que geralmente tem como leitor o próprio autor. Na sua opinião, com que finalidade o diário de Anne tornou-se público? Então, vamos lá, deixa eu te explicar a questão. O diário, geralmente, ele tem como leitor o próprio autor. Como assim, tia? Porque o diário é algo muito pessoal, você fala as coisas do seu dia a dia. Então, você faz o diário e você mesmo lê, você não costuma andar mostrando o diário para ninguém. Mas, no caso da Anne, ele se tornou público. Por quê? Porque ele passou a ser um testemunho dos horrores da perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quando o pai da Anne recebeu aquele diário, ele ficou muito emocionado, né, da filha ter tido aquela ideia, e o diário não ficou só nas mãos do pai. Ele publicou o diário em várias línguas e se tornou um documento, um testemunho daqueles dias de tristeza. Certo? Então, foi essa a finalidade do diário da Anne. Não ficou apenas para ela, não ficou apenas para a família, mas se tornou algo mundialmente importante. Quarta questão. Tá dando para acompanhar direitinho? Prestem atenção, sentem direitinho. É hora de correção. A correção é tão importante quanto fazer a atividade. Um diário pode ser escrito em longos ou curtos períodos e suas páginas costumam ser datadas. Tem a data do dia que você está escrevendo. Na página do diário em estudo, a data, tem gente na página do diário da Anne Frank? Tem sim, tanto que ela coloca domingo, 5 de julho de 1942. Arrumem aí. B. Anne Frank nasceu em 1929. Assim, com quantos anos ela estava quando escreveu esta página do seu diário? Ela estava com 13 anos. É só fazer aí a continha, que eu sei que vocês sabem. Quinta questão. Vamos lá, prestando atenção. O diário pode ou não ser dirigido a alguém real ou fictício? Então, o diário pode ser dirigido a uma pessoa realmente ou a uma pessoa da nossa imaginação. A palavra ou expressão que nomeia essa pessoa é chamado vocativo. A tia explicou, vocativo é o chamamento. Mãe, precisa ir ao banheiro, o vocativo é mãe. Tia Jo, posso responder a tarefa? O vocativo é tia Jo. É o chamamento que você faz a alguém. Além do vocativo, um diário pode conter ou não a assinatura da pessoa. Lá no final ela botou Anne Frank, lá no final a tia Jo bota no diário dela, Joseane. Letra A. Na página de diário em estudo, a autora se dirige a alguém? Será? Ela faz um vocativo lá no início? Sim, ela se dirige a Kitty. Quem é Kitty? O próprio diário. É o nome que ela dá ao próprio diário. Então, tem vocativo sim. Algumas pessoas preferem colocar o vocativo querido diário, meu diário. Também são vocativos válidos. Letra B. Anne assina sua página do diário? Sim, ela assina lá embaixo, Anne Frank. E eu dou a dica que vocês também assinem, fica uma coisa mais verdadeira, mais intensa. Sexta questão. Observe as formas verbais empregadas na página de diário em estudo. Em que pessoa o relato é feito? Em que pessoa, lá dos pronomes? Em primeira pessoa, do singular. A Anne fala sempre eu, fui, falei, ela está na primeira pessoa do singular. E geralmente é essa pessoa usada nas páginas de diário.
A tia Jo também, quando escreve diário, ela coloca na primeira pessoa de singular, sempre se referindo a mim mesma. B. Os verbos estão empregados ora no pretérito, ora no presente do indicativo. Veja, a festa de fim de ano letivo aconteceu. Aí está no pretérito. A campainha está tocando. Qual é a razão do emprego desses tempos verbais? Por quê que usa primeiro o pretérito, depois o presente? Então, vamos lá a resposta. Ele emprega o pretérito quando relata fatos que já aconteceram, que já passou. E ela emprega o presente quando ela está falando de fatos que estão acontecendo naquele momento em que ela está escrevendo. Então, eu utilizo o verbo no passado para falar de assuntos que já aconteceram e utilizo o verbo no presente para falar de assuntos que estão acontecendo naquele momento. Por exemplo, você está fazendo uma página de diário que a tia Jo falou. Aí você coloca, diário, neste momento mamãe está batendo a porta do meu quarto. Então, é algo que está acontecendo agora. Querido diário, ontem não consegui dormir. É um fato que aconteceu no passado. 7ª questão. Observe a linguagem do texto. Qual é a variedade linguística empregada? Ela é formal ou ela é informal? A gente observa que a linguagem empregada lá no diário é uma linguagem, de acordo com a norma padrão. Você não vê deslizes ortográficos. No entanto, ele tem traços de informalidade. Por quê? Porque o diário eu estou conversando como se eu estivesse conversando com um amigo. Então, eu conversando com um amigo, eu não preciso ter uma linguagem tão formal. Eu posso ter uma linguagem informal, como eu utilizo com os meus amigos, só que dentro da norma padrão. Certo? Então, é uma linguagem de acordo com a norma padrão, só que com traços de informalidade. 8ª questão. Então, é aquela questão que a gente sempre discute em sala de aula, todo mundo junto. Vamos lá. Qual é a finalidade do gênero? Como eu sempre digo, essa questão a gente encontra tudo dela dentro do texto, dentro do conteúdo e às vezes dentro do próprio enunciado das questões. Então, a finalidade, o objetivo do gênero textual diário é relatar fatos do nosso cotidiano, impressões produzidas por eles, os nossos pensamentos, as nossas observações, as nossas emoções, as nossas opiniões, as nossas ideias, os nossos sentimentos e também os nossos segredos. Tem gente que só conta segredo lá nas páginas do diário. Muita gente faz isso. Perfil dos interlocutores. A gente sempre sabe que os interlocutores são dois. O locutor, que é quem escreve a mensagem, e o locutário, que é quem recebe. Então, no caso aí, qual o locutor dos diários em geral? É uma criança, é um jovem, um adolescente, é um próprio adulto, né? E o destinatário, o locutário, para quem que ele escreve? Às vezes, geralmente para a própria pessoa, para o próprio locutor. Porque o meu diário, só quem lê sou eu mesma. Eu não mostro meu diário para ninguém. Mas no caso do diário da Anne Frank, como ele foi publicado, também pode ser para o público em geral. Mas em geral, os diários, o locutário, o destinatário também é o próprio autor. Suporte ao veículo. É um caderno especial ou comum. Você pode ter um caderninho que você utiliza como diário, ou você pode ter aquele diário realmente especial, certo? E quando é publicado, como no caso do Anne Frank, o suporte é um livro, uma revista, a própria internet, certo? Tema. Qual é o tema utilizado? São assuntos, geralmente assuntos pessoais do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu não conto no diário a vida de outra pessoa, conto no diário a minha. Então, são assuntos do meu cotidiano, do meu dia a dia. A estrutura lá, como é que eu escrevo? Qual a estrutura que eu utilizo para escrever no meu diário? Ela geralmente é livre, mas eu colocaria aqui, tem a data, o dia, o vocativo, que é como eu me dirijo ao meu diário, o corpo do texto e no final a assinatura. Quem botou assim também está correto. Se bem que a assinatura não é algo necessário, mas para mim é algo importante. A linguagem, como a tia acabou de falar, ela geralmente é dentro da norma padrão, dependendo de quem escreva, mas ela tem traços de informalidade. Por que sexto ano, que a tia Jo explicou que a linguagem tem traços de informalidade, hein?
olham para a tia. Por quê? Porque é como se eu estivesse conversando com o diário, como se eu estivesse conversando com um amigo, contando as coisas do meu dia para um amigo. Certo? Então, finalizamos a nossa correção. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Se tem alguma questão ainda que restou dúvida, pode entrar em contato comigo no meu privado. Mas agora é hora da atividade. Qual será a atividade que a tia Jo vai passar? Então, vamos lá. Prestem atenção. Agora só nós dois, né? Eu aqui e você aí. Você vai em uma folha ou no caderno de redação, em outra folha, você vai como se fosse produzir a página de um diário. Você vai escrever como você está vivendo esses dias, né? Como está sendo ficar nesse isolamento social, o que esse vírus tem atrapalhado a nossa vida, no que tem melhorado, que proveito você está tirando, que experiências você está passando. Não precisa ser muito grande. E eu queria que você fizesse a leitura, né, filmadinha e mandasse para a tia, pro meu privado. Ah, tia, mas eu tenho vergonha. Mas tenta fazer essa leitura aqui, ó. Pega o papel bem bonito, diz assim: Bom dia, tia Jo. Eu sou o aluno tal, diz seu nome. Aí diz: Querido Miguel Alves, aí bota a data em que você fez e diz: Querido diário. E aí você relata, né? É claro que você não vai botar um segredo, né? O segredo você vai guardar lá só pro seu diário. Eu quero que você só comente como está sendo esses dias para você e mande pro meu privado. Não precisa ser grande, o vídeo também não precisa ser grande. Eu quero que você me envie, tá certo? E vocês têm uma semana para fazer esse vídeo, tá certo? E a tia Jo quer receber bem bonito, né? Com bem organização, com respeito às normas gramaticais, com respeito às pessoas, com respeito à vida, tá certo? Então, a atividade é hora do diário do sexto ano, é a nossa proposta de redação. Vocês sabem que o livro ele sempre lança proposta de redação. E eu quero compartilhar com vocês essa proposta de redação. Tá certo? Então eu aguardo, não esqueçam de me mandar. Estou aguardando a página do diário. Não precisa contar segredos, né? É uma página do diário que todo mundo possa saber o que está acontecendo, tá bom? Então, cheiro da tia. Se também de todo não conseguir fazer o vídeo, me manda pelo menos a foto, né, de que fez a atividade, tá bom? A tia Jo vai ficar muito feliz. Cheiro, até a próxima!